Apague as luzes, deite-se confortavelmente e relaxe. Bem-vindos ao Titanic. Capítulo 1. Navio dos Sonhos. 1.500 pessoas entraram no mar quando o Titanic afundou debaixo de nós. As 700 pessoas que ficaram nos barcos não tinham nada a fazer senão esperar. Esperar para morrer. Esperar para viver. Esperar por uma absolvição que nunca viria. Foi há 84 anos. Lembro como se fosse ontem. Eu era do tipo de pessoa que dizem ter nascido em berço de ouro. Mas apesar de todo o peso que o sobrenome Park carrega, nem sempre foi assim. O meu pai, Kim Nam-jun, trabalhava como operário da fábrica de minérios de Seul, da família Park. A minha mãe acabou o conhecendo ali, por trabalhar no mesmo local, e somente após a morte do dono da fábrica, chegou ao conhecimento de todos de que a minha mãe era a única herdeira de toda a fortuna da rede de empresas. Com muito esforço, ambos aprenderam a administrar os negócios e alavancaram ainda mais as coisas, atraindo para a família olhares de inúmeros investidores e desde então nos tornamos o que chamam de nascidos virados para a lua. No início do século XX, a minha mãe nos deixou. Apenas meu pai, uma criança pequena para criar e uma rede de fábricas para administrar, o que a acarretou na falência de parte da empresa. Claro que vivendo de imagem e de toda a glória que a fortuna lhe permitia desfrutar, Nam-jun não se deixaria bater, ou que os rumores de que estaríamos ficando pobres chegassem nos ouvidos da população coreana no geral. E foi aí que ele teve a brilhante ideia de um casamento arranjado para mim. Era comum na época, e eu já sabia que aquele seria o meu destino. De qualquer forma, se não fosse pelo simples fato de a noiva arranjada ser um noivo. Coreia, homofóbica até hoje, imaginem há mais de 80 anos atrás. Seríamos considerados aberrações, e com todos os holofotes virados para mim, a minha vida estaria acabada. Mas quem se importa? Nam-jun não se importava. Com toda aquela ganância e sede por dinheiro, meu pai só se importava em lucrar para sairmos da miséria. O pior de tudo, eu não era gay. Ou pelo menos, nunca tinha sentido atração por homens algum antes. E na verdade, pelo que eu me recordo bem, nem mesmo por mulheres. Meu pai só queria me entregar ao herdeiro da indústria de aço de Pittsburgh Steel, filho de algum proeminente membro da alta sociedade. No auge dos meus 18 anos, tudo o que eu queria era apenas me aventurar pelo mundo e poder dançar as minhas danças contemporâneas, como eu fazia nas noites de Seul, 3 vezes na semana. Todos queriam ver como o herdeiro dos parques se movimentava com todas aquelas luzes brilhantes. E eu acabei fazendo bastante sucesso naquela época. E então, passagens para embarcar no maior transatlântico já planejado até então seria garantida de um encontro de sucesso que selaria o noivado. E também serviriam como presente de aniversário, já que eu completaria 19 anos naquela semana. O Titanic era chamado de o navio dos sonhos. E era, realmente era. Saímos de Seul, rumo à maior cidade portuária da costa sul do Reino Unido, onde o RMS Titanic partiria em sua viagem inaugural com destino a Nova York. Seria ali que conseguiríamos oficializar o casamento homossexual, ainda que secretamente, já que em nosso país era impossível. A manhã de 10 de abril de 1912 me parecia ótima. Aquele navio enorme atracado no mar, à espera de que pessoas embarcassem, era realmente de encher os olhos. A animação era visível em todas as classes sociais. Os mais humildes, impressionados com a grandiosidade, e os mais ricos, encantados pelo luxo que a embarcação proporcionava. Pude notar os carros se aproximando, um a um, enfileirados, enquanto homens retiravam as inúmeras bagagens dos veículos. E foi ali que eu conheci Min Young-gi, até então, meu futuro esposo. Ele era extremamente elegante e eu percebi sua necessidade de se provar superior logo quando resolveu embarcar o seu lindo piano de cauda preta. Young era tão lindo quanto o piano. E o que mais me chamava a atenção em si, além do fato de ser um dos poucos gays assumidos e bem-sucedidos da época,
Eram os seus cabelos verdes, cor de menta. Tentei não parecer tímido, mas o seu jeitão emburrado me deixava bem sem graça e pouco à vontade com aquilo. Eu nem acreditava que meu pai seria capaz de me vender dessa forma a um total desconhecido. E toda aquela áurea que eu senti quando Yoongi pôs os olhos em cima de mim só me deu certeza de que seria um casamento difícil, ainda que de fachada. É um navio realmente muito bonito, mas não me parece maior que o Mauretânia. Seu filho é difícil de agradar, Sr. Kim. É um navio inaufragável de mim. Nem Deus seria capaz de afundar o Titanic. Se você diz, eu ri internamente da descrença do rapaz nos poderes de Deus. Mas tudo o que eu queria era apenas entrar logo e tentar desfrutar o máximo da viagem, bem longe dele, se possível. Observei como os passageiros da terceira classe eram tratados como animais, enquanto seguiam enfileirados passando pela inspeção sanitária, ao mesmo tempo que lágrimas de felicidade enchiam os olhos daqueles que estariam realizando o sonho de entrar no navio, e da tristeza daqueles que se despediam de entes queridos. Olhei para o lado e vi uma moça ruiva, muito bonita, com um chapéu elegante e com uma cara não muito agradável. Possivelmente estava tão entediada quanto eu ali. E eu apenas sorri, tentando amenizar a situação, enquanto ela retribuía com um sorriso singelo. Rose se tornou uma grande amiga dentro daquele antro de cobras depois. Ainda me pego rindo ao lembrar de como Jungkook me contou como conseguiu embarcar. Jungkook não tinha nenhuma condição, financeiramente falando, de embarcar no Titanic, ainda que na terceira classe, e realmente ainda acho graça de como ele conseguiu essa proeza. Bom, imagino a sua animação e do Kim Tae-han ao achar que chegando na América se tornariam ricos e mudariam de vida. Então, eles entraram no Titanic também. Eu não acredito que você apostou tudo no poker, Jungkook. Tae-han, quando não se tem nada, não se perde nada, amigo. Tá, eu sinto muito, mas... Jungkook, ora, vai se danar. Sente nada. Eu sinto muito, mas você não verá sua mãe por um bom tempo. Vamos pra América, amigo. Como assim? Tenho aqui comigo 2 passagens pro Titanic. Não é interessante? Sorri, cara. Vai, Tae-han, acena. Acena pra quem? A gente não conhece ninguém. E daí? A gente finge. Assim. Tchau, pessoa de chapéu! Acenaram dizendo adeus, sabe-se lá pra quem, pois estavam largados no mundo. Talvez fosse apenas pelo prazer de se despedir dali. Sem dúvidas, viviam uma vida muito sofrida. O navio então zarpou, me fazendo respirar um pouco de alívio, torcendo para que tudo pudesse acabar logo. Mas era claro que Myung-gi gostaria de conhecer um pouco mais a sua mais nova propriedade. Estávamos todos na mesa do almoço. Ora, Yoongi, desculpa o mau humor do meu filho. Você sabe como os adolescentes são rebeldes e selvagens. E digamos que o de mim não tá muito preparado para um casamento. Apesar de, claro, eu tê-lo treinado desde os 4 anos de idade. Não tô preparado para um casamento gay, você quis dizer, não é? Ai! Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então quer dizer que o príncipe de Busan não gosta de homens. Eu pensei que você soubesse. Mais falso que esse casamento, só mesmo seu cabelo cor de capim novo. Boa. Muito boa. Ao contrário da possível irritação que eu previa vindo dele, Yoongi gargalhava ao lado do meu pai, que possuía uma carranca no lugar do rosto. Ele tinha um sorriso doce e uma pele tão branquinha. Era óbvio que dizer que o cabelo era cor de menta soaria muito mais amigável do que capim novo. Mas ele riu. Eu vou fazer você acreditar no nosso amor, Parque de Mim. Meu Parque de Mim. Ai. Por prazer ou pela dor. Ele passou a mão por minha cintura e deu um aperto muito forte ali, enquanto sussurrava no meu ouvido. Voltou a sorrir de canto, como se nada tivesse acontecido, ou como se o peso daquelas palavras não importassem. Sem dúvidas, a minha pele ficaria roxa com aquele ato, tão baixo e discretamente violento. Claro, meu amor,
Eu te amo muito. Coloquei mesmo um pedaço de kimchi em sua boca e beijei seu rosto logo em seguida, com um tom mais irônico e sarcástico, como se pudesse deixar bem claro que o "eu entendi o recado" não funcionaria comigo. Tal ato acabou despertando alguns olhares de repulsa vindos das mesas do lado. Jimmy. Para nossa sorte, o navio servia quase todo tipo de comida e eu agradeci mentalmente pelos cozinheiros prepararem tão bem comidas coreanas. Afinal, apimentar ardia tanto, mas tanto, que o Yoongi pediu licença da mesa e foi buscar algo para beber, pois a sua urgência era tão grande que não suportaria esperar pelo serviço do garçom. Escuta aqui de mim. Entrar para essa família é a nossa única salvação. E eu espero que você não leve o nosso nome por água abaixo. Tá entendendo? Tá entendendo? Tô entendendo. Meu pai então se levantou da mesa rispidamente e me deixou sozinho ali. Aproveitei o meu momento de espaço e de tempo sozinho para me sentir livre. Se o Titanic era o navio dos sonhos, eu me permitiria sonhar um pouco. Como o jovem rapaz rebelde que eu sempre fui, saí correndo em direção à área externa do navio. Então apenas fiquei por ali, curtindo a brisa no meu rosto, observando quantos golfinhos que insistiam em nadar por ali viravam simples pontinhos saltitantes na água. Ai, JK, não percebe que até os cachorros daqui são bem mais tratados que nós? Ai, Chitei, já é uma sorte muito grande a gente tá aqui. Vida nova, parceiro. Pouco importa se os cachorros das madames tomam banho de sol acompanhados ou não. Se temos esse sol aqui, inteiramente pra gente. Foi quando os nossos olhares se cruzaram, bem ali. Ai, cara, vamos jogar bola. JK, tá olhando o quê? Ah, nada. E Jungkook, tá olhando o loirinho? Ele não é pro teu bico, não. Não seja besta, vai. Tava olhando nada. Olá, Parque de mim, não é? Prazer, eu me chamo Rosie. Ouvi falar bastante da empresa da sua família lá na Filadélfia. Nossa, as notícias correm tão rápido nos jornais, não? Prazer, Rosie. Eu soube também que você dança, não é mesmo? Gostaria de se apresentar hoje pra nós? Meu pai tá organizando um evento inaugural pra mais tarde e seria algo fechado pra primeira classe. Mas dei a ideia de somente hoje, por ser o primeiro dia, abrirmos pra todas as classes e fazer meio que um espetáculo aqui fora. Nos daria a honra da sua apresentação? Eu não sei nem o que dizer, Rosie. Seria um prazer muito grande, porque eu amo dançar, mas eu não sei se o meu noivo permitiria. Noivo? Não seria noiva? Não compreendo. Não. Casamento arranjado com o rico de Seul. Logo, logo você vai ver ele por aí, exibindo suas madeixas verdes. Acho que eu já o conheci. Minhongi, não é? Conheci agora há pouco. Boa. Faça uma surpresa, então. Se arrume até às 19 horas. Eu passarei em seus aposentos e iremos juntos com meu marido Jack até o palco. Vai ser montado próximo à proa do navio. Então a gente combinou todos os detalhes da surpresa. Ou seria melhor dizer, fuga. Porém, eu tive que correr, porque provavelmente meu noivo já havia dado conta da minha ausência. Não demorou muito para aquela tarde passar. O balanço da água nem era perceptível devido ao tamanho da embarcação, mas ainda assim, aquele cheiro de mar deixava tudo mais calmo e melancólico. Para minha sorte, meu pai e o Yoongi passaram a tarde juntos, conversando sobre negócios, inteiramente ocupados com futilidades. Agradeci por me deixarem arrumar o quarto em paz, pelo menos, o que me deu um pouco mais de tempo para me preparar para a apresentação. Seria a primeira vez em 3 meses que eu dançaria novamente e o meu corpo clamava por música. Permiti descansar um pouco dentro da banheira, sentindo as bolinhas adormecerem o meu corpo. Escolhi uma camiseta de seda branca, quase transparente e com um decote em V, que me permitiria movimentos mais leves. A calça preta provavelmente seria o motivo da discórdia com o Yoongizinho. Afinal, eu devo confessar que desenhava perfeitamente o meu corpo. E nesse tempo que fiquei sem dançar,
Aproveitei para exercitar as pernas e músculos em geral. Penteei os meus fios loirinhos para trás, os segurando com gel, mas alguns fios rebeldes insistiam em cair sobre a minha testa, me deixando com uma franja um tanto quanto charmosa. E querem saber? Eu realmente estava muito sedutor. Para minha surpresa, a festa que seria a união entre os povos estava bem subdividida em 3 classes. Olhei para Rosie, que se encontrava cabisbaixa, longe de Jack, como se sua ideia de festival tivesse falhado. Então, eu disse: "O que houve, Rosie?" Meu pai. Fica tranquila, tá? Vamos animar um pouquinho isso aqui. Então, pedi um segundinho para que os violinos se calassem e a orquestra inteira parasse para que todos pudessem prestar atenção no meu pronunciamento. Naquele momento, senti como se 700 olhos pousassem sobre mim. Alguns com desejo, outros estranhamente medonhos. As mulheres cochichavam algo, enquanto os homens viravam os rostos. Mas eu não liguei. Sempre fui acostumado com esse tipo de exposição. Eu só não estava acostumado com aquelas reações. Afinal, em Seul eu era idolatrado nas casas de shows. Boa noite a todos. Bem-vindos a bordo do RMS Titanic. Hoje iremos oferecer a vocês entretenimento gratuito, então eu espero que gostem e que possam apreciar cada atração de hoje. Maestro, pode pegar o microfone, por favor? Aqui. Obrigado. Coloque a música lá, por favor. Conhece? Obrigada. Ele dança bem. Todos estavam boquiabertos, e naquele momento eu não sabia se isso era algo bom ou ruim. Afinal, nunca tinha tido aquele tipo de público antes. Um pouco ao fundo, do lado esquerdo do palco, estavam aqueles mesmos 2 rapazes que eu tinha visto mais cedo. Ainda invejava o moreno, pois parecia ter tão pouco, mas ainda assim possuía um brilho muito intenso nos olhos, que qualquer um diria que ele conhecia bem a felicidade. Bom, aquele era Jungkook. A música começava em um ritmo lento e ia ganhando uma proporção estrondosa até explodir, algo que deixava a minha coreografia bem interessante. Sempre que dançava, eu buscava olhar fixamente para alguém na plateia, como se fosse o meu porto seguro. Eu escolhia mulheres normalmente, mas naquele momento, Jungkook me chamava de alguma forma, e meus olhos pousaram sobre ele assim que parou em frente ao palco. Eu não sabia quem era, mas ele também não teve a menor vontade de desviar. Então eu dancei pra ele. JK, você não sabe na treta que você tá se metendo, é melhor parar. Quer saber de uma coisa? Eu não me importo dele. Uau. Ele tem uma beleza tão peculiar. Eu não consigo desviar. Monstro! Você é um lixo, Park Jimin. Que baixaria terrível. Você envergonha o nome da família. Seu pai é mesmo um tolo. Eu tenho pena da memória da sua mãe. Que baixaria terrível. Sai daí! Park. Ele é o Park de Menten, herdeiro da rede de indústrias. Bom, parece que sim. É um absurdo termos um gay aqui dentro. Um não, 2. Ele é aquele promíscuo do seu noivo Yoongi, sentado bem ali. Que barbaridade. Então todos começaram a me vaiar, e uma dor tão grande possuía o meu peito naquele momento. A essa altura, os barulhos e boatos já haviam chegado até o salão principal. Apenas olhei para Rosie, que me encarava desesperadamente pronunciando com os lábios: "Desculpa por isso." E quando o aperto no coração ficou insustentável, eu saí correndo dali, deixando tudo e todos para trás, enquanto as lágrimas saltavam do meu rosto. Ai, Jungkook, onde vai? Eu já volto. Não, Jungkook. Deixa ele ir. Não é problema seu.
Eu não consigo. Eu já não aguentava mais aquela situação. Eu já havia crescido sem uma figura materna, iria me casar com alguém que não amava, e o pior, era alguém cruel. Eu não poderia viver da minha dança como tanto gostaria, e o futuro da nossa fortuna estava inteiramente nas minhas mãos. Era pressão demais para um adolescente só e a minha cabeça iria explodir. Todas aquelas palavras baixas ecoavam em minha mente, e a única coisa em que eu conseguia pensar era: o mundo será melhor sem mim. Corri o mais rápido que eu pude, em direção à popa do navio. Seria uma ótima oportunidade. Não que eu não fosse forte o suficiente para me jogar lá de cima, logo de cara. Mas o Titanic era tão alto, que fiquei ali da grade, namorando aquela água escura, que me chamava como nunca. Eu tava pronto para pular quando... Você não vai querer fazer isso. Como é que é? Se você pular, eu vou ter que pular. Não, não vai não. Desculpa, eu já tô envolvido demais com isso. Vamos, me dê a sua mão. Não vai querer saber a sensação de como é cair nessa água congelada. Desce, por favor. E você por acaso sabe? Bom, eu costumava pescar com meu pai em Busan. Você conhece Busan? Eu nasci em Busan. Ah, claro. Como eu poderia me esquecer? Você é conhecido como o Príncipe de Busan. Obviamente. E você sabe quem eu sou? Quem não conhece o seu sobrenome? Escuta. Quando eu tinha 7 anos, eu e meu pai passamos por um lago congelado. E eu acabei caindo. A água fria invadiu meu corpo como se 1000 facas cortantes perfurassem meu ser. Muito fria. Congelante. Mas você que sabe. Eu só adianto que não é uma morte muito rápida ou sem dor. Olha, parte de mim, não é? Eu não sei o que você tá passando, como você vive ou o porquê de terem dito todas aquelas coisas horrendas pra você agora há pouco. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é de que o mundo não pode perder um artista brilhante como você. Bem, eu te seguro. Estão me chamando de gay. Estão me chamando de várias coisas. E de gay. Eu estava do lado de fora da grade, prestes a soltar. Mas Jungkook continuava puxando o assunto, desviando o foco de me jogar dali. E estava funcionando. Olha, para começo de conversa, ser chamado de gay não deveria ser considerado xingamento ou alguma coisa ruim. Você não deveria se ofender com isso. Se você não gosta de homens, apenas releve o que dizem. Mas, se você for realmente, não diz respeito a ninguém, nem dentro e nem fora desse navio. Independente do que a sociedade pense, viva a sua vida, um dia de cada vez. Não se importe com o que dizem de você, porque dos seus sentimentos só você sabe. Entendeu? Você se conhece e todos nós merecemos o direito e a oportunidade de sermos felizes. Parte de mim. A propósito, eu me chamo John Jong-woo. Segura minha mão. Então, eu segurei com toda a minha força. E disse: prazer, John. Eu sou... Bom, você já sabe. Vem. Isso, com cuidado. Cuidado. Me ajuda, Cuidado. por favor, não me solta. Não me solta, por favor. Ali eu acabei escorregando, ficando pendurado, sustentado apenas pela força de Jungkook. Não se preocupa, eu não vou te soltar, tá? Apenas segure firme e tente subir, devagar. Eu não consigo. Eu vou te puxar pra cima. 1, 2,
3. Pode abrir os olhos perto de mim. Você não morreu e nem eu. Nossa, você é bem mais pesado do que parece. Foi por pouco. O que tá acontecendo aqui? Yoongi, pai. Não é isso que vocês estão pensando. Eu posso explicar. E o que aconteceu depois, vovô Jimmy? O que você e meu outro avô fizeram? Minha netinha estava tão ansiosa para o rumo da história dos seus avós. Os olhinhos brilhavam para saber o que aconteceu depois. Fazia 84 anos que eu estive naquele navio. E reviver esse momento, ao mesmo tempo que me trazia boas lembranças, também me deixava triste. E eu ficava reflexivo. 84 anos, que o amor da minha vida tinha morrido e afundado junto com aquele navio. Desde o dia do ocorrido, decidi me tornar pai solteiro, adotando 2 garotinhos, Jungkook II e Rousseau, que se casaram com boas moças e me deram lindos netos, Rose, Park Tae-hyuna e Jack. Estes nomes que foram homenagens aos amigos que conheci dentro do Titanic. Naquele momento, a família estava toda reunida na sala, alguns no sofá e alguns sentados no chão. Embora eu fosse completar 103 anos daqui a 3 meses, humildemente falando, eu estava lúcido o suficiente para me lembrar de toda a nossa história. Do nosso amor, sempre. Pois eu sempre contava aos meus filhos e netos sobre nós dois. E eles amavam ouvir sobre o pai e sobre o avô. Jong Jong-un. Bom, meu pequeno anjinho. Depois, nós... Eu senti uma forte dor no meu peito. Papai, o que houve com o vovô? Pai! Meu Deus, nosso pai desmaiou. Pai. Chama a ambulância, Rousseau. Pai. Abre os olhos, meu amor. E de repente, eu estava de volta ao Titanic. Eu estava de volta ao Titanic. Você não vai querer fazer isso? Meu Deus, eu conhecia aquela voz. Conhecia a sensação do vento batendo contra o meu rosto. Eu sabia exatamente como era estar na popa daquele navio. Era inacreditável, diria até insano, achar que eu estava a bordo do Titanic outra vez. Tive medo. Um medo absurdo de olhar para trás e poder ver aqueles brilhantes olhos de amêndoas tão escuros quanto a noite e cheios de vida. Não pode ser. Eu só posso estar sonhando. É loucura. Vamos, me dê a sua mão. Não vai querer saber a sensação de como é cair nessa água congelada. É, eu sei. É como 1000 facas cortantes entrando em seu corpo. Impressionante. Era exatamente o que eu ia falar. Agora vem, eu te seguro. Ainda tinha medo de me virar e vê-lo ali, em pé, ao meu lado. Eu tinha voltado no tempo? Eu já tinha vivido aquilo e não correria o risco de escorregar novamente. Nem ousei pular para o lado de fora da grade. E ainda era muito estranho olhar para as minhas mãos e não ver mais rugas e pintas da idade. Então simplesmente me apoiei na barra de ferro e desci calmamente, segurando aquela mão tão familiar e um pouco áspera. Senti o meu corpo se tremer por inteiro. Não era um sonho. Pelo contrário, era mais do que real. E ali estava o Jungkook. O meu Jungkook, em carne e osso. Foi quando eu ousei olhar diretamente em sua face e senti que eu iria desmaiar, até o momento em que eu escorreguei, caindo no chão e derrubando o Jungkook, mas dessa vez por cima de mim. Você ainda é o mesmo, John. O quê?
Acho que você bateu a cabeça perto de mim. O que tá acontecendo aqui? Yonggi, que me procurava, acabou dando de cara com a bela cena do plebeu em cima do seu adorável noivo. Vê-lo mais uma vez com aqueles cabelos verdes reluzentes me fizeram desejar fugir dali, mas percebi que não importava o que eu fizesse ou falasse, o destino bolaria uma forma de fazer a história correr o seu caminho natural. Não, eu não poderia deixar. A vida de mais de 1.500 pessoas estavam em jogo ali, em minhas mãos, dependendo apenas de mim para evitar a maior tragédia marítima da história. E o desespero tomou conta do meu ser ao perceber que era minha responsabilidade e que uma hora ou outra eu estaria passando por aquele horroroso acidente outra vez. A vida do meu amor estaria em risco e por algum motivo eu estava tendo a chance de voltar no tempo. Então, eu faria valer a pena. De duas uma. Ou eu assumiria o Jungkook ali, sem ao menos ter tido algum tipo de contato com ele, ou pelo menos que ele soubesse e colocaria em risco nossa futura relação, o assustando e obrigando Yoongi a prendê-lo. Ou eu simplesmente deixaria correr o curso das coisas enquanto pensava na melhor forma de aproveitar, ao máximo, aqueles 3 dias ao lado de Jungkook. Apesar da incrível experiência de ter aquele corpo novamente em cima de mim, tive que afastá-lo de alguma forma. Yoongi, pai. Não é isso que vocês estão pensando. Eu não tô pensando, eu tô vendo. Tá explicado, Park Jimin. Todos os xingamentos que eu acabei de ouvir sobre você. Agora, faz todo sentido. Se eu quisesse viver o meu amor novamente, eu teria que suportar aquele tipo de coisa. Então eu pensei e fiz. Pois bem, eu serei breve, então acredite se você quiser acreditar. Olha como fala comigo, seu Não vagabundo. toque nele. Como é que é? Eu não sei o que ele é seu, mas não bata em ninguém na minha frente. Jungkook. Algemem ele. Agora. Me O solta. Jungkook ainda tinha o dom de fazer o meu coração disparar, mesmo depois de 84 anos. Calma, tá bom? Não briguem por minha causa, por favor. Yoongi, vem cá. Por favor. O rapaz ali só me ajudou. Estavam todos me insultando por ser gay. Me xingaram de coisas horrendas, inclusive te chamaram de pervertido. Eu nunca passei por esse tipo de coisa, Yoongi, e eu não sei lidar com isso. Eu sou um fraco. Então, peço desculpas por não saber encarar os meus problemas de frente. Ele apenas me viu correr, desnorteado, e veio me dar apoio. Eu ia me jogar dali, Yoongi. Eu não tenho estruturas para toda essa pressão, mas eu tremia tanto de ódio e nervoso que eu acabei escorregando e graças a ele eu não caí do Titanic. E sim, eu acabei derrubando o coitado. Park. Você é minha responsabilidade agora, meu amor. Eu não quero você correndo perigo, nem pensando essas coisas. Lembre-se, temos um futuro lindo juntos. E eu não permitirei que ninguém te machuque, nem mesmo você se machuque. Então eu vou te proteger. Bom, meu amor. Vamos. Olha, eu te julguei errado. Timmy me contou o que aconteceu. É verdade. Pois bem, agradeço por ter salvado a sua vida. Então eu providenciarei uma boa recompensa pelos seus serviços. Tudo bem? Não, eu não preciso de recompensa. Eu ficarei feliz se me assegurar que o parque ficará bem. Jimin, você vai ficar bem? Ele ficará bem, eu prometo. Quanto às pessoas que te insultaram, meu amor, tudo já está sendo resolvido. Agora, vamos. Eu não sabia como e nem por que aquilo tinha acontecido, mas eu sabia que o destino tinha me dado uma nova chance de lutar por nós dois, de impedir que Jungkook morresse e de impedir aquela tragédia. Eu só precisava descobrir como salvaria o amor da minha vida e o Titanic ao mesmo tempo.